Fala aí, torcedor santista, mais um vídeo no ar, vídeo de pré-jogo. Amanhã a gente enfrenta o Avaí, lá na ressacada pela segunda rodada da Série B. E para acabar logo esse inferno, que é a Série B, nós precisamos continuar vencendo, né? Assim como na estreia, mesmo que esteja jogando mal, tomara que esteja jogando bem, mas o importante é vencer, somar pontos logo. Então, vamos falar aqui como o Santos vai enfrentar o Avaí, né? Prováveis escalações, como o Avaí joga alguns destaques do Avaí, né? E, enfim, falar disso. Jogo sexta-feira, 8 horas da noite, tá? Falaram que poderia mudar para as 8h30 e tal, até agora nada. Então, eu vou até olhar o site da CBF, só para ter certeza. Mas até hoje à tarde não tinha mudado, tá? Vou olhar novamente aqui a tabela da Série B no site da CBF. Beleza. Legal que abriu a tabela de 2022. Aqui, 2024. A gente joga amanhã. A transmissão até nem falou, né? A transmissão ainda tá 8 horas da noite. Então acredito que seja 8 horas da noite mesmo, do vídeo mudarem amanhã, né? A transmissão deve ser só no Premiere, né? O canal Gold, pelo menos até agora, não tava na grade deles, né? Que teria esse jogo. E então acredito que seja só no Premiere mesmo, para você assistir, ou no Gato.net, né? Você sabe como é que é. Beleza. O Santos tem alguns desfalques, né? Alguns desfalques de última hora, inclusive, que surgiu hoje na viagem, né? Antes de ir para a viagem. Já teria o Aderlan, que operou o dedinho, como vocês sabem, a gente falou que operou esse dedinho aqui, não vai jogar. O Patrick ainda não viajou, apesar dele falar que estava à disposição. A comissão preferiu deixar ele ainda se recuperando, porque ele teve uma lesão na coxa, né, no jogo, antes do jogo contra o Caracas, né, pelo Galo, lá na Libertadores. Ele sentiu a coxa, então ficou de fora, e aí a comissão preferiu preservar ele para se recuperar 100% e ficar à disposição para jogar contra o Guarani, né, na Vila Belmiro. Então não viajam Aderlan, Patrick e Pedrinho. Pedrinho sentiu o pubis, né, sentiu uma pubalgia ali, falou que estava com dores. Então não vai viajar, ele que chegou a treinar como titular essa semana no lugar do Otero, mas enfim, não viaja. Então são 3 desfalques aí para essa partida, né? O Morelos volta ao elenco, né? O Enzo sai, o Enzo que jogou contra o Flamengo ontem pelo Sub-20, Brasileirão Sub-20, né? Então o Morelos volta, tem mais uma chance aí o Morelos, vamos ver o que acontece, né? Porque é o que eu falei hoje no resenha, ele vai e volta, de repente ele é titular na final, aí ele é descartado. Aí o presidente fala que é um problema grave o contrato dele e teve decisão técnica. Aí ele fica de fora da estreia, o Carille fala que ele tá fazendo trabalho e pode voltar. Aí ele volta. Então eu não sei, não entendo. Mas enfim, o Morelos é a opção e o provável time vai entrar aí na tela para vocês. É bom, hoje talvez não esteja tão apurado, né, certinho, porque nenhum site, né, nem GE, nem UOL, nem o próprio Diário do Peixe, Trivela, ninguém deu escalação assim, né, do último treino hoje. Então eu coloquei o que eu acho mesmo, puro feeling. João Paulo, JP Sherman, Gil, Joaquim e Rainer. O Escobar já vai viajar, tá? Inclusive já está à disposição também, mas eu duvido que ele vá ser titular, tá? No meio, João Schmidt, Pituca e Juliano. Na frente, Otero, Guilherme. Eu aposto no Julio Furt, mas o Morelos vai ser a alternativa, né? Então a gente já sabe que ele vai pelo menos estar no banco dessa partida. E aí, eu até já vou falar sobre a partida em si, né? E sobre o adversário, que tem uma questão interessante sobre o centroavante. O árbitro é o Lucas Paulo Torezin, da Federação Paranaense, e o árbitro de vídeo é o Marco Aurélio Augusto. Nenhum desses tem, todos os árbitros assistentes e tal, nenhum é árbitro FIFA. É complicado, né? Mas tudo bem. Esse árbitro, nosso glorioso Lucas Paulo Torezin, apitou só 3 jogos esse ano. Apitou Palmeiras e Inter na Arena Barueri, Maringá e América. Ele foi 4º árbitro de Maringá e América. Não sei que jogo foi esse não. Maringá e América. Será que foi pela Copa do Brasil? Não sei. Confesso que eu não sei mesmo, porque eu não tá falando aqui a competição, né? E vai apitar o Avaí Santos. Enfim, eu não lembro de nenhuma polêmica no Avaí, no Inter e Palmeiras, né? Mas tudo bem. Foi Copa do Brasil, outro jogo mesmo. Mas é isso, a gente espera que não tenha nenhuma polêmica também.
Agora eu vou falar sobre o Avaí rapidamente, porque a Série B é aquilo que eu falei no primeiro jogo, né, no primeiro pré-jogo, antes do Paysandu, né? Os adversários da Série A, por mais que a gente não assista, a gente conhece um pouquinho mais, né? São jogadores mais conhecidos, a gente vê um jogo ou outro aqui e ali, né? A gente no público geral, né? Eu digo. Então, normalmente você conhece um jogador ou outro, um técnico, enfim. Na Série B é mais difícil, né? Eu fui ver aqui uns jogos do Avaí, confesso que eu só vi 2, porque estava com muitas coisas a fazer, hoje não consegui assistir mais. Mas, enfim, vi alguns dados, alguns números e vou falar aqui, tá? A escalação deve ser a da estreia, que vai entrar na tela já já para você, mas que eu já adianto, conta com o William Maranhão. O Avaí no Campeonato Catarinense foi até a semifinal, foi eliminado para o Brusque na semifinal, né? O Avaí, que inclusive é o maior campeão, né? Junto com o Figueirense, tem 18 títulos, perdão. Mas, enfim, foi eliminado nas semifinais para o Brusque. Perdeu o primeiro jogo Peraí, deixa eu só confirmar. Perdeu o primeiro jogo por 2-0, isso, e empatou o segundo por 2-2, não avançou para a final, né? E o Avaí teve números extremos no Campeonato Catarinense, eu explico. O Avaí foi segundo colocado na classificação geral, só atrás do Criciúma, com 20 pontos. 6 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. E aí a gente começa a pegar. As 3 derrotas foram justamente para os melhores times, né? Os times mais difíceis de se enfrentar. Por exemplo, o Brusque, que é um adversário direto de Série B, né? O Avaí perdeu uma vez na fase mata-mata, perdeu na fase inicial para o Brusque também, por 1-0. Perdeu para o Criciúma na fase inicial também, né? Um adversário de Série A, né? No caso até. E perdeu para o Hercílio Luz, esse não de Série A, mas enfim, é um adversário um pouco mais fraco aí que o Avaí acabou perdendo. Os outros times, tirando o Figueirense, né, que é um pouco mais competitivo, um clássico, enfim, os outros times venceu, né, o Inter de Lages, Chapecoense, venceu a Chapecoense, né, que é da Série B, né? Nação sei lá o que, Nação o quê? Como é que é o nome do time aqui? Deixa eu ver. Nação Araquari, não sei nem que time é esse, mas foi rebaixado em último. Enfim, venceu os times que tinha que vencer, né? Teve o melhor ataque da competição, porém a pior defesa. A segunda pior defesa, aliás. Na frente só desse Nação Aquari. Aquariri, sei lá, já esqueci o nome também. Teve essa segunda pior defesa contando o mata-mata. Se não contar o mata-mata foi a terceira, mas jogou jogos, então tem que contar o mata-mata, né? Tomou 22 gols. E assim, você ter uma defesa tão fraca contra um campeonato limitado também é boa notícia para o Santos, né? Porém, aí é o que eu falei, tem o outro lado, foi o melhor ataque, com 27 gols, mais que o campeão Criciúma, por exemplo, que fez 26, né? Mas isso eu já explico também, já chego lá. O Avaí é treinado pelo Eduardo Barroca, né? Vocês sabem, um técnico que trabalhou já no Botafogo, no Curitiba. É um cara que gosta de trabalhar posse de bola nos seus times, né? Muitas vezes tem problema para criação até, mas é um cara que gosta de trabalhar posse de bola. Inclusive o Avaí teve a maior posse de bola do Campeonato Catarinense, com 56% de média, né? Mas aí a gente entra num porém. A defesa do Avaí é uma defesa que tem tendência a não ter tanta habilidade com a bola no pé. E o Santos pode aproveitar isso. É que o Santos normalmente não costuma marcar com pressão alta, mas se marcar, tem grande chance de roubar a bola lá na frente, o que é interessante. E por quê? Porque a partir do meio de campo, o Avaí já tem jogadores que pelo menos conseguem lidar um pouquinho melhor ali com a bola no pé mesmo. Então, até explica um pouquinho a alta posse de bola, né, que eles tiveram no Campeonato Catarinense. Jogadores ali, eu vou colocar a escalação até e vou falar os jogadores em si que são um pouquinho melhores nesse quesito, né? O goleiro é o César, na direita é o Marcos Vinícius, na zaga Thiago Pagnussati e Alan Costa, esse Alan Costa aquele mesmo que era do Inter, né? Na lateral esquerda jogou o William Maranhão e repito, deve ser a mesma escalação, né? Pelo menos eu olhei aqui, não vi nada de diferente, mas enfim, né? E essa completa defesa, o William Maranhão na lateral esquerda, completando a lateral esquerda aí. No meio de campo, Judson pela direita e Maurício Garcês pelo lado esquerdo. No meio, João Paulo e Ronaldo Henrique como dois armadores, mais ou menos, né? Porque até o João Paulo joga um pouquinho mais centralizado, o Ronaldo Henrique cai um pouquinho até mais para o lado, e o Maurício Garcês pelo outro.
Porque na frente, eu vou explicar, tem o William Potker e o Igor, além do Gabriel Poveda vindo do banco, que às vezes também é titular. O Potker também é um segundo atacante, mais ou menos, ele não é meio ponta, também joga muito aberto. Então, tem essa liberdade de ter ali a movimentação entre eles, trocarem de posição algumas vezes e conseguem trabalhar um pouquinho melhor com a bola. Por exemplo, o Ronaldo Henrique é um volante de um pouco mais força, né, mais defensivo, apesar de cair pelos lados ali. É um cara que passou pelo Sport no ano passado, passou pelo Criciúma. No ano passado não, no passado, desculpa. E é um jogador com essa um pouquinho mais de experiência, né, na Série B. O Judson é o capitão, né, joga um pouquinho mais pelo lado direito, mas é um pouco mais defensivo também. O João Paulo joga um pouquinho mais pelo meio. E o João Paulo é um jogador que tem muita experiência na Série B, né? É um cara que vem disputando a Série B de sequência. Disputou 2023, 2022, 2020, 21 disputou na Série A pelo Fortaleza, se eu não estou enganado. Não, pelo Atlético Goianiense. E é um cara que, com essa experiência, ele até tem números razoáveis, né? Ele, por exemplo, na Série B do ano passado, se eu não estou enganado aqui, ele fez 35 jogos com 5 gols e 3 assistências. Em 2022 joga pouco, mas em 2020 também já jogou mais, fez 7 gols em 19 jogos, ou seja, mais gols em menos partidas. É um cara ali que tem uma chegada à frente um pouquinho mais interessante, uma bola longa também. E aí, como eu falei, na frente o Potker e o Igor, e tem o Gabriel Poveda vindo do banco. O Gabriel Poveda que foi artilheiro da Série B em 2022, com 19 gols, né, em 37 jogos. É um cara que naquele ano pelo Sampaio Corrêa fez bastante gols. Então, enfim, é um time que tem essas valências de tentar jogar com a bola, né? Lá na frente consegue se virar bem até, então acho que o Santos vai ter que ter um pouquinho mais de atenção do que teve contra o Paysandu, que tinha uma parte ofensiva um pouco mais limitada, principalmente depois da saída do Robinho, né? E aí tem o outro lado, que a defesa é um pouco mais lenta, é uma defesa um pouco mais forte, até no jogo aéreo, e eu vou chegar lá para falar dos centroavantes que tinha comentado no começo do vídeo. E por jogar muito com a bola, às vezes adianta um pouco a linha. E aí sofre nas costas, né? Porque tem muito campo para percorrer e acaba tendo dificuldades. Contra o Operário faz um gol assim, né? O Marcelo Cirino, aquele mesmo, tá no Operário, puxa um contra-ataque, faz o passe para o outro jogador fazer o gol, não lembro qual, mas foi anulado que estava impedido por pouca coisa. Depois toma o gol, né, no final e vence. O Operário vence o Avaí. Uma outra coisa é que a cabeça da área ali do Avaí muitas vezes fica desprotegida, fica só o Judson, o João Paulo acaba saindo e o Ronaldo Henrique também avança um pouquinho mais, então muitas vezes sobra dali. O gol do Operário sai no cruzamento para lá, o jogador ajeita e ele acaba dominando livre, o outro domina a bola e entra para a área. Eu tô falando do outro, coitado, eu não falei nem o nome, até parece que eu tô... Deixa eu ver aqui, o Maxwell. O Paraíba ajeita, o Maxwell entra na área e faz o gol. Mas antes disso, no primeiro tempo, o Rodrigo Lindoso está no Operário. Também teve uma boa chance de finalização da entrada da área, que acaba caindo para ele livre. Então, é um espaço que talvez valha ao Santos explorar ali. Vamos ver se o Santos consegue, além do Juliano só se posicionar sozinho ali, algum jogador encostar nele para a gente conseguir aproveitar isso. E para finalizar, a defesa, né? Como eu falei, são dois zagueiros, o Alan Costa e o Thiago Pagnussat, se eu não tenho nada se fala assim, Pagnussat. São dois zagueiros altos, o Pagnussat tem 1,91, o Alan Costa, deixa eu ver até aqui, tem 1,94, são dois zagueiros grandes, né, zagueiros fortes e de idade também, os dois têm 33 para 34 anos já quase, e a gente pode se aproveitar da velocidade, porque aí eu penso, então talvez fosse um jogo para o Morelos. Será que o Carille até pensou nisso já? O Fute é um cara mais pesadão também, vai brigar na bola aérea, conseguiria brigar com os dois. Mas será que jogando pelo chão ali com o Guilherme aproximando o Otero talvez, e o Morelos tentando uma movimentação, principalmente o Facão, que ele sabe fazer muito bem, ainda não fez tanto no Santos, mas será que seria uma alternativa? Porque os zagueiros são mais pesados, então acho que o Santos pode ter um caminho por aí para fazer os seus gols. Basicamente é isso. Se eu não estou esquecendo de nada, o último jogo entre Avaí e Santos, se eu não estou enganado, foi aquele do pênalti, que o Zanocelo comete e parece que comemora, ele dá o carrinho, aí ele tira, ele comemora, mas para disfarçar, né? E aí acaba acontecendo o pênalti, o Avaí faz 1-0 e vence aquele jogo na Série A.
o último jogo lá na Ressacada, né? Porque depois tem na Arena Barueri, aquele jogo que já não valia mais nada, 1-1 até, se eu não estou enganado, né? Gol do Marcos Leonardo, é isso mesmo, abri aqui, gol do Marcos Leonardo. E quem faz o gol do Avaí é o Ranieri, olha só, o Ranieri que mostrou o A pra gente e se lascou. Enfim, então é isso, basicamente é isso. Eu tentei trazer um resumo, eu sei que não está tão completo, mas um resuminho aí do pré-jogo, o que a gente pode fazer, escalações e tal. E é isso, amanhã a gente volta aqui com o pós-jogo, fechou? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, até amanhã, valeu!